como funciona o eixo de produção hormonal natural de testosterona. Como é que o organismo funciona de forma a regular os seus níveis hormonais e o que é que poderia acontecer se ele não estivesse regulado. Sou o Dr. Gabriel Feitosa, médico, está aqui diariamente, tentando trazer informação de qualidade para te ajudar a melhorar teu corpo, tua saúde, teu desempenho. E hoje vamos destrinchar tudo sobre eixo de produção natural para você não ter mais nenhuma dúvida, tá bom? Lembrando, se você tem algum tipo de sugestão de tema, pode deixar nos comentários e não se esquece de deixar teu like, se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Vamos lá! Ó, peguei aqui uma imagem do livro de TRT do Dr. Lucas Caseri, certo? Livro bacana demais a princípio, né? E aqui a gente tem o quê? A gente tem a nossa produção natural de testosterona, onde tudo começa aqui, né? O nosso hipotálamo, tá certo? Indo aqui para hipófise e vindo aqui para o testículo, tá bom? Tô marcando aqui com o mouse, beleza? O que que acontece? Bem, o nosso hipotálamo produz um hormônio chamado GnRH, beleza? Que vai estimular a nossa hipófise a produzir dois hormônios, as gonadotrofinas, tudo bem? Quais são essas gonadotrofinas, Gabriel? São o LH e o FSH. O LH é o hormônio luteinizante. Ele vai atuar nas células de Leydig, produzindo o quê? Testosterona. Já o FSH vai atuar nas células de Sertoli, estimulando a espermatogênese. E aí o que acontece? Essa testosterona produzida pelas células de Leydig vai ter o quê? Vai ter algumas ações. Vai funcionar para o quê? Para o teu organismo, né? Então vai ser a testosterona que vai circular na tua corrente sanguínea. Vai também ser importante para a espermatogênese, porque a testosterona intratesticular é importante para a espermatogênese. Essa testosterona também vai se converter em estradiol, que é o quê? Que é o estrogênio com maior atividade biológica por meio da enzima aromatase e vai se converter em DHT pela enzima 5-alfa-redutase. DHT vem da testosterona, é um metabólito da testosterona com maior atividade androgênica, tudo bem? Promovendo diversos efeitos colaterais, como, por exemplo, a calvície, tá? Em pessoas que têm tendência, beleza? Então, queda de cabelo tem a ver com a testosterona? Tem, mas tem a ver principalmente com o DHT, beleza? E aí, o que é que acontece? Quando a gente tem a testosterona sendo produzida aqui, o nosso corpo faz um processo de feedback negativo. Como assim? Se eu tô com testosterona normal, eu não preciso que meu corpo fique produzindo mais testosterona. Então, a partir do momento que ela chega em níveis normais, eu começo a mandar mensagens para minha hipófise, para o meu hipotálamo, para reduzir a liberação de GnRH e liberação do LH e do FSH, para regular os níveis de testosterona. Tudo bem? E aí o que acontece? Na prática, o que é que isso faz, né? Na prática, isso faz com que eu tenha uma testosterona circulando aqui por volta de 5 a 10 miligramas por dia, que vai fazer com que os meus níveis séricos fiquem em torno de 400 a 800 nanogramas por decilitro de testosterona total. É claro que a gente também tem o valor de testosterona livre, pode até ser tema para outro vídeo, mas vamos focar aqui na testosterona total. Então a gente vai produzir 5 a 10 miligramas por dia, tá certo? Em um homem saudável, ficando em níveis de 400 a 800 nanogramas por decilitro de testosterona total. Beleza? Beleza. Excelente. Excelente. Então o que é que a gente tem com isso? A gente tem com níveis normais, a gente tem saúde. Saúde. Então, o bom funcionamento do organismo, né? Na mulher, a gente tem uma produção de testosterona um pouco diferente, pode ser até tema de outro vídeo, tá certo? Inclusive, os valores de mulheres são bem menores, o que a gente espera de produção de testosterona na mulher é bem menor, por isso que ela tem, o quê? Menos caracteres sexuais secundários masculinos, até porque ela é uma mulher, né? Então, a testosterona dela é bem menor, ela tem muito menos androgenismo, beleza? Mas se você quer que eu faça um vídeo sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários. E aí, a gente tem, dentro desse contexto, duas possibilidades. A gente tem uma deficiência ou tem um excesso, tá? A deficiência é o quê? É a incapacidade deste testículo aqui produzir níveis fisiológicos de testosterona. E o excesso vem pelo o quê? Pelo excesso de produção de testosterona, pode ser, né? Por exemplo, deve ter algum tumor em algum local que produz testosterona, geralmente fora do testículo, por exemplo. Ou ele está usando testosterona de fora, que vai ser mais comum, né? Então, o indivíduo, por exemplo, ele tá usando um deposteron, durateston, né? E aí ele vai, o quê? Ter uma testosterona no sangue muito alta, embora,
Quando ele coloca essa testosterona, quando a gente sabe que está uma testosterona alta, o corpo dele para de produzir a sua própria testosterona natural. Isso daí é uma das coisas que acontece. E aí a gente tem alguns problemas, beleza? Inclusive, se você quiser se aprofundar nesse tipo de assunto, te convido a conhecer meu e-book Desbravando o Universo Anabólico. Se você é um médico que quer trabalhar com usuários de esteroide anabolizante, com indivíduos que estão fazendo reposição de testosterona, com ética e assertividade, te convido a conhecer o meu curso Guia do Anabolismo Consciente. Vou deixar ambos aqui na descrição, tudo bem? E aí, quando a gente tem uma deficiência, a gente tem uma série de problemas. Por quê? Porque a testosterona, ela regula diversos processos metabólicos no nosso organismo, né, no organismo masculino. Então, a deficiência pode reduzir baixa libido, pode ter o quê? Disfunção erétil. A gente pode ter o quê? Perda muscular, ganho de gordura, né? Então a gente pode ter, por exemplo, piora do humor. Então, às vezes, o indivíduo pode ficar até com sintomas depressivos, tá certo? Então, a gente tem disposição, baixa disposição. Então, é tudo de ruim ter uma deficiência de testosterona. Por isso que, assim, um indivíduo que tem níveis deficientes deve se preocupar e procurar um médico para avaliar isso daí. É claro que aqui eu estou falando de níveis de testosterona de uma forma mais ampla, né? De forma mais ampla. É claro que é preciso avaliar de forma mais específica e entender também, né? Entender também quando que realmente é necessário repor a testosterona, quando não é necessário fazer nada, ou quando é necessário talvez estimular a própria produção hormonal natural. No excesso, a gente tem, por exemplo, né? Piora da saúde cardiovascular, colaterais androgênicos. Como assim, Gabriel? Queda de cabelo, acne, tá certo? Então, acne é espinha. A gente pode ter, né, alterações de humor. Então, o indivíduo pode ficar, né, por exemplo, mais agressivo, mais irritado. Isso daí pode piorar o sono, por exemplo. Pode piorar a qualidade de vida, pode piorar as relações interpessoais. E isso daqui é algo que a gente vê com muita frequência dentro do usuário recreativo, né? No excesso, a gente vai ter também inibição da produção natural, né? Inibição da produção natural. Isso pode fazer com que o testículo dele, né, que tá na célula de ladinho aqui, ele atrofie, tá certo? O que acontece, gente, se o testículo atrofiar? Em um primeiro momento, talvez nada, mas se ele ficar atrofiado por muito tempo, ele pode perder capacidade funcional e, consequentemente, fazer com que ele tenha mais dificuldade de retomar a sua produção em um futuro, né? E a gente está falando não só da produção de testosterona, como na espermatogênese. Então, infertilidade é uma coisa que pode acontecer, sim, com o uso de testosterona suprafisiológica. É claro que não são todos os indivíduos que vão ficar 100% inférteis, ele vai ter, às vezes, só um comprometimento parcial da fertilidade, mas alguns vão ter, sim, um comprometimento e, às vezes, fica um comprometimento de longo prazo, tá certo? Então, é uma coisa que a gente tem que ter essa noção. De forma global, o que acaba sendo pior, né, do quesito de mortalidade, tende a ser a piora da saúde cardiovascular, embora os outros colaterais também possam existir e possam sim causar efeitos indesejáveis. Mas a piora da saúde cardiovascular é algo muito importante que a gente precisa sempre pontuar. Eu tenho inclusive um vídeo completo abordando por que piora a saúde cardiovascular, quais são os potenciais mecanismos. Vou deixar aqui para você. Te espero lá e um grande abraço.